guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Salve, salve galera! Hoje eu vou falar sobre o primeiro episódio do Loki que está passando na Disney Plus e principalmente sobre alguns easter eggs que estão acontecendo lá. Se você ainda não assistiu o episódio, eu considero que você deva salvar esse vídeo para ver mais tarde. Assista e depois volte aqui para ver se você conseguiu identificar todos os easter eggs que eu vou falar. Eu sou o Júlio Colbert e sem mais enrolação, o primeiro easter egg que aparece é o Loki roubando o Tesseract para fazer uma viagem no tempo. E aí já acontece o segundo, que é ele caindo num deserto, exatamente a mesma cena do Homem de Ferro. E já que você está aqui, dê um like no vídeo e curta o canal para que toda semana você possa receber os conteúdos que a gente está fazendo sobre esse seriado. Toda semana a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E sobre outros também que estão acontecendo que são super legais. A história começa a ser contada a partir dessa viagem no tempo. Ele é capturado pela TVA e a partir daí vai acontecer uma série de outras coisas. Vai ser introduzido um personagem novo chamado Mobius, que é um dos agentes da TVA, que vai ajudar ele a relembrar algumas coisas que ele fez na vida dele para ele pensar a respeito da sua vida. A partir dessas lembranças vai acontecer diversos outros easter eggs que vão aparecendo durante o episódio. Um outro easter egg muito legal é que a história se parece bastante assim visualmente com o Doctor Who. Então tem diversas tecnologias, diversos visuais que lembram bastante. Isso é uma homenagem bem legal assim para quem gosta de ficção e quem gosta desse tipo de seriado, porque faz a gente relembrar de coisas que a gente assiste também fora do universo da Marvel. A partir das memórias dele também vai ter bastante easter egg. Então vai aparecer, por exemplo, a mãe dele sendo morta e aí ele fica se lamentando, ele fica pensando se ele poderia ter feito outra coisa, parece que ele tem culpa, ele fica lembrando da família. Então diversas memórias deles vão estar ligadas a isso. E muito interessante também que a Marvel utilizou esse episódio para explicar como o multiverso dela funciona. De uma certa forma, assim, eles explicam que existe uma linha de tempo principal e que as outras podem ser modificadas. E quando as outras são modificadas, os guardiões das linhas de tempo, eles fazem de tudo para que isso seja corrigido. É a partir dessa premissa que as histórias vão sendo contadas. Eles conseguem explicar de uma maneira muito simples como poderia funcionar o multiverso da Marvel e quais deles seriam os mais importantes ou o mais importante e os outros que podem correr paralelamente. Isso quer dizer também que dá uma liberdade criativa muito grande, porque nesse seriado assim, eles podem escolher outros tipos de história para contar, porque não está ligado àquela linha principal, que imagino eu seja do cinema, e a partir disso vai ter uma liberdade criativa assim, bem interessante. Então nesse sentido foi bem legal. Um outro easter egg bem legal assim, que passou meio despercebido é uma personagem que faz o papel de uma juíza que está julgando o Loki, e é todo um ambiente bem burocrático, bem parece de justiça mesmo, daquelas sessões de governo que as coisas demoram para acontecer. Mas tem um easter egg bem legal aí, que ela é um personagem secundário de uma outra história. Então é apresentado o personagem da Ravonna, que é um personagem secundário de Kang o Conquistador. Então isso é bem interessante, que é bem provável que ele vai aparecer no seriado também. Uma outra coisa de um easter egg bem legal são as joias do infinito que aparecem ali. Elas mostram que nessa linha de tempo elas não têm importância nenhuma, elas são utilizadas como peso de papel. Até o próprio Tesseract ali não tem uma função maior na história. Então se limpa toda a história, passa uma borracha por cima das coisas que aconteceram, e isso vai dar diversas direções assim possíveis. Uma das coisas assim bem interessantes é que cada episódio pode partir de uma linha de tempo diferente. Isso também já deu a entender. O próprio Loki seria o vilão da história? Eu acredito que não. Eu estou acreditando que o Mobius pode ser o grande vilão da história, porque ele é um personagem meio dúbio. Vocês vão perceber que ele vai manipulando a história, ele permite que o Loki roube aquele aparelhinho dele para manipular o tempo. Ele faz o Loki assistir a cena em que ele é morto pelo Thanos, então é bem interessante o jeito que ele está manipulando a história. Então eu acredito que esse personagem assim seja um dos mais interessantes e que vai dar o tom da continuação dessa história. Como eles estão investigando a morte dos outros agentes do tempo e ele dá a indicar que é o próprio Loki que está fazendo isso, as versões diferentes do Loki podem aparecer também, e isso pode fazer com que a história crie outros rumos.
Mas eu ainda não estou acreditando que seria realmente o Loki que vai ser esse vilão na história. Eu acho que o papel de reescrever ele, e ali tem até uma piada, uma brincadeira, que diz que o Loki faz aquelas coisas dele para que os Avengers consigam atingir o seu potencial. E isso é bem interessante, assim, porque dá uma outra visão, e aí ele deixa de se tornar um personagem mau, um vilão, para se tornar alguém que participa ativamente da parte boa dos Avengers. A questão do tempo também é muito interessante porque mostra que o Loki é um deus que não é tão grande quanto o tempo. O tempo é aquele deus que pode acabar com todos, num certo sentido. Um easter egg muito legal, falando em tempo e viagem no tempo, é um que mostra o Loki como o D.B. Cooper, que era um sequestrador conhecido de aviões nos Estados Unidos e que simplesmente desapareceu. Então é legal assim de fazer essa brincadeira com esse sequestrador, imaginando assim que era o Loki, porque daí como ele desapareceu, o Loki também desapareceu na história. Esse é um dos easter eggs assim que eu achei mais legal, assim, um dos mais bem trabalhados na história. Show de bola! O primeiro episódio foi basicamente comédia e não teve muita ação. Esse foi talvez um dos pontos mais baixos da história. E eu espero que eles aproveitem isso no futuro para fazer um pouquinho mais de ação, fazer outros episódios. Mas como tem várias linhas de tempo, pode ter viagem de tempo, universos paralelos, tenho certeza que isso vai ser muito bem abordado, porque cada episódio pode ter uma história totalmente independente da outra. O Loki brinca com aquela situação dizendo que aquilo ali tudo é uma ilusão e que ele não está acreditando nas coisas que estão acontecendo. Então isso dá uma ideia assim também bem interessante de que tudo pode ser uma mentira e que o Mobius é realmente um dos personagens que está manipulando a história. Essa é a minha aposta para o vilão dessa temporada. Eu gostaria que você desse a sua opinião aqui embaixo, quem você acha que vai acontecer na série e quais os easter eggs que você viu ali que passou batido. Um abraço e até o próximo vídeo.